Subseção 3ª. Das leis. Artigo 58. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei. Artigo 59. Compete, privativamente, ao prefeito municipal a iniciativa das leis que versem sobre: Inciso 1º. Regime jurídico dos servidores. Inciso 2º. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do município, ou aumento de sua remuneração. Inciso 3º. Orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual. Inciso 4º. Criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta, indireta e fundacional do município. Artigo 60. A iniciativa popular será exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% dos eleitores inscritos no município, contendo assunto de interesse específico da cidade, de bairros ou distritos. Parágrafo 1º. A proposta popular deverá ser articulada, exigindo-se, para o seu recebimento pela Câmara, a identificação dos assinantes, mediante indicação do número do respectivo título eleitoral, bem como a certidão expedida pelo órgão eleitoral competente, contendo a informação do número total de eleitores do município. Parágrafo 2º. A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá às normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 3º. Caberá ao regimento interno da Câmara assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa popular serão defendidos na tribuna da Câmara por instituição da sociedade civil integrante da comunidade local. Artigo 61. São objeto de leis complementares as seguintes matérias. Inciso 1º. Código Tributário Municipal. Inciso 2º. Código de Obras e Edificações. Inciso 3º. Código de Postura. Inciso 4º. Código de Zoneamento. Inciso 5º. Código de Parcelamento do Solo. Inciso 6º. Plano Diretor. Inciso 7º. Regimento Jurídico dos Servidores. Inciso 8º. Código Sanitário. Parágrafo único. As leis complementares exigem para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 62. As leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito municipal, que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Não serão objeto de delegação os atos de competência privativa da Câmara Municipal, matéria reservada à lei complementar e à legislação sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamento. Parágrafo 2º. A delegação ao prefeito municipal terá a forma de resolução da Câmara Municipal, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 3º. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pela Câmara, esta fará em votação única, vedada qualquer emenda. Artigo 63. Não será admitido qualquer aumento da despesa prevista. Inciso 1º. Nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvados, neste caso, os projetos de leis orçamentárias. Inciso 2º. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Artigo 64. O prefeito municipal poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 30 dias úteis.
Parágrafo 1º. Decorrido, sem deliberação, o prazo fixado no caput deste artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia, para que se ultime sua votação, sobrestando-se a deliberação sobre qualquer outra matéria, exceto veto e leis orçamentárias. Parágrafo 2º. O prazo referido neste artigo não corre no período de recesso da Câmara nem se aplica aos projetos de codificação. Artigo 65. O projeto de lei aprovado pela Câmara será, no prazo de 5 dias úteis, enviado pelo seu presidente ao prefeito municipal que, concordando, o sancionará no prazo de 15 dias úteis. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito municipal importará a sanção. Parágrafo 2º. Se o prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público ou a esta lei, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara, os motivos do veto. Parágrafo 3º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 4º. O veto será apreciado no prazo de 30 dias úteis, contados do seu recebimento, com parecer ou sem ele, em uma única discussão e votação. Parágrafo 5º. O veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores, mediante votação aberta. Parágrafo 6º. No 20º dia do prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final, excetuando-se medida de caráter urgente. Parágrafo 7º. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito municipal, em 48 horas, para promulgação. Parágrafo 8º. Se o prefeito municipal não promulgar as leis nos prazos previstos, e ainda no caso de sanção tácita, o presidente da Câmara promulgará e, se este não o fizer no prazo de 48 horas, caberá ao vice-presidente obrigatoriamente fazê-lo, implicando, neste caso, a perda do mandato do presidente da mesa. Parágrafo 9º. A manutenção do veto não restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Artigo 66. A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 67. A resolução destina-se a regular matéria político-administrativa da Câmara, de sua competência exclusiva, não dependendo de sanção ou veto do prefeito. Artigo 68. O decreto legislativo destina-se a regular matéria de competência exclusiva da Câmara, que produz efeitos externos, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. Artigo 69. O processo legislativo se dará conforme determinado no regimento interno da Câmara, observado o disposto nesta lei. Artigo 70. O cidadão que desejar poderá usar da palavra durante a primeira discussão dos projetos de lei, para opinar exclusivamente sobre eles, desde que se inscreva em lista especial na Secretaria da Câmara, antes de iniciada a sessão. Parágrafo 1º. Ao inscrever-se, o cidadão deverá fazer referência à matéria sobre a qual falará, não lhe sendo permitido abordar temas que não tenham sido expressamente mencionados na inscrição. Parágrafo 2º. Caberá ao presidente da Câmara fixar o número de cidadãos que poderão fazer uso da palavra em cada sessão. Parágrafo 3º. O regimento interno da Câmara estabelecerá as condições e requisitos para o uso da palavra pelos cidadãos.